Uma boa noite para todos os meus amados ouvintes da Santa Palavra de Deus. Quero dizer aos irmãos que no Salmo 19 lemos uma linda mensagem de Deus que diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se eu não me engano, no versículo 7, que diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, aos homens simples e humildes, né? Continua dizendo que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, né? E em os guardar há uma grande recompensa. Lá em Apocalipse 12:17 diz que o dragão irou-se contra a mulher, porque mulher em profecia quer dizer igreja, e esse dragão foi pelejar com o restante da sua descendência, a descendência dos últimos dias, ou seja, uma igreja que mulher em profecia quer dizer igreja. E esta igreja dos últimos dias, ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito de profecia. Portanto, quero dizer aos irmãos que, falando sobre os mandamentos, né, que é uma lei perfeita, uma lei imutável, está escrito em Êxodo 20, do versículo 1 ao 17, que diz: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 20, versículo 3, primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. E vou dizendo agora em sequência, para ganharmos tempo. Segundo mandamento: Não farás para ter imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, do 4 ao 6. Agora veja o terceiro mandamento da lei de Deus. Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Agora vamos falar do quarto mandamento da lei de Deus, que os adventistas guardam, inclusive eu, porque é a verdade, é a marca, é o selo, é o sinal de Deus entre Deus e o seu povo, é a marca do poder criador de Deus. Se tirarmos este mandamento da lei, não podemos provar na lei, na palavra, nos mandamentos, quem é o Criador. Porque aquele sabe que deve guardar esses 10 mandamentos, mas tira um, seja lá quanto for, pelo menos se tirar um, se torna culpado de todos, manifesta desprezo, o desprezo pela lei toda. Basta tirar um. E o mundo aí está tirando, né? De cena os mandamentos de Deus. As pessoas dizem que não há uma verdade absoluta, que a verdade é relativa, que não existe uma verdade poderosa absoluta. Então, meus irmãos, o quarto mandamento da lei de Deus está em Êxodo 20, do 8 ao 11, que diz: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, todo o teu trabalho secular, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nesse mandamento, meus irmãos, Deus é revelado como o Deus criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há.
Todos aqueles que guardam o sábado dão a entender por este ato que são verdadeiros adoradores de Jeová, do Deus Criador de todas as coisas, inclusive nós. Portanto, meus irmãos, antigamente quando um rei ia selar uma carta, ele usava um anel bem grosso, e no anel estava escrito as 3 iniciais que compreende um rei de grande autoridade. Ali estava o nome do rei, a função do rei e o território onde o rei domina. Né? Função é a mesma coisa de cargo, o cargo do rei. São 3 coisas. O nome do rei, a função do rei ou o seu cargo e o território onde o rei domina, onde o rei dominava. Por isso, meus amados irmãos, o sábado é o sinal de Deus, conforme está escrito em Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e 20, onde diz: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vós, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Portanto, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, os que guardam o 7º dia, que é o sábado, dão a entender por este ato que são verdadeiros adoradores de Jeová, o verdadeiro Deus, Criador dos céus e também da terra. Agora, meus irmãos, vejam bem. Assim é com Deus. A palavra fez quer dizer, Deus é o Criador. A função de Deus é que Ele é Criador, né? E nesse mandamento do sábado também mostra o nome dele, Deus. Deus Criador, e o território onde Ele domina são os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Portanto, Deus é o Criador de todo o universo e isso mostra o seu grande poder, porque Ele está no controle de tudo e nada acontece se Ele não permitir. Pois bem sabemos que o mundo, o planeta, a Terra não será destruído por bombas atômicas. Pode acontecer várias coisas, mas a Terra não será destruída. Assim, que ela vai explodir no universo, não. Pode acontecer algumas coisas, de guerras e tudo mais. O homem tem até a capacidade de destruir o planeta todo, mas Deus não vai permitir, porque a Terra não foi feita para ser destruída totalmente do espaço, né? Do espaço sideral, mas para ser habitada por seres santos, né? Para toda a eternidade. E quero dizer aos irmãos também que o mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, é o 5º mandamento da lei de Deus. Está registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Depois vem o 6º, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Portanto, meus irmãos, estes foram os 10 mandamentos da santa lei de Deus, né? E a lei de Deus é uma lei de amor, né? Amor a Deus, amor ao próximo, né? Portanto, devemos guardar estes mandamentos, devemos conhecer, né? A Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, a Bíblia toda e aos 10 mandamentos. Se quisermos estarmos preparados para a volta de Cristo, devemos conhecer a sua palavra e a ela nos apegar, obedecendo-a, ainda que o sangue dê na canela, ainda que temos que morrer por amor de Jesus, por amor do Evangelho, por amor de sua lei. Perderemos tudo neste mundo, menos a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a santa palavra de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, sejam um convidado especial meu. Procure uma igreja adventista do 7º dia mais próxima, né? E diga que é um convidado especial do pregador misterioso. E aceite a Jesus Cristo como seu Salvador, receba um curso bíblico, os irmãos vão te receber bem e peça o seu batismo, porque Jesus está voltando. Que Deus, em nome de Jesus, se encarregue de levar esta mensagem a muitas pessoas e que muitas pessoas que ouvirem esta mensagem pelo TikTok
passe para outras pessoas, o maior número de pessoas possíveis, que vocês possam também compartilhar. É assim que eu peço e já agradeço ao Pai, em nome de Jesus, porque eu quero que o meu Deus apareça e que eu desapareça. Por isso que eu estou assim pregando por trás dos bastidores. Então, que Deus abençoe a todos. Procurem a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma igreja que prega a verdade do Deus Todo-Poderoso. E na hora mais terrível da história deste mundo, Deus irá selar os seus com o sábado, com o sétimo dia, e os do mundo que não quiserem nada com Deus, inclusive religiosos falsos, vão ser selados com o sinal da besta, que é o dia de domingo. Porque foi a igreja romana que mudou os mandamentos de Deus, conforme está no catecismo da igreja romana. Eu sei que na igreja romana, né, existem muitos filhos de Deus maravilhosos que não sabem dessa verdade. Mas foi a igreja romana que mudou a guarda do sábado para o dia de domingo, tirou o mandamento que condena a imagem de escultura, que Deus disse que não se deveria fazer imagens para que o povo não caísse da idolatria, né? Pelo contrário, devemos nos guardar dos ídolos, tem esse versículo também. Não, que não sejamos idólatras, que nenhum idólatra entrará no reino dos céus. Portanto, meus irmãos, a igreja romana também pegou o 10º mandamento da lei de Deus, que diz não cobiçarás, e cortou em 2. Para fazer sabe o quê? Para cobrir a brecha que ficou no 2º mandamento da lei de Deus, que condena a imagem de escultura. Portanto, o dia do Senhor é o sábado, não é o dia de domingo. O dia de domingo é o primeiro dia da semana. Mas o 7º dia, que é o sábado, é o dia do Senhor. Guardem isso. Chegará uma prova no final desse mundo, no final do sistema deste mundo, que os Estados Unidos irão dar força para o Vaticano para que o povo adorem o bispo de Roma. O bispo de Roma que não passa de o apóstolo do diabo e o anticristo em pessoa. E Satanás, por intermédio desse anticristo, quer ser adorado como se fosse Deus. Porque o diabo conhece as escrituras, o diabo sabe torcer a palavra, né? Diz o texto fora do contexto, e o diabo não quer ir sozinho para o inferno, vai levar sacerdotes e prelados e também pastores falsos, que só trabalham por dinheiro. Portanto, meus irmãos, eu vos peço que meditem nesta palavra e compartilhem com o máximo de pessoas possíveis. E a igreja que verdadeiramente ensina toda a verdade é aquela que guarda o 7º dia, o sábado, conforme a lei do Senhor. Porque em Isaías capítulo 8, 16 e o 20 diz: resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Portanto, a lei é o testemunho. Se as igrejas não falarem segundo a lei de Deus, toda a lei, inclusive o sábado, e o testemunho de Jesus Cristo, se eles não falarem segundo estas duas palavras, jamais verão a Deus e jamais entrarão no reino dos céus. Entrarão no reino dos céus os que forem fiéis aos mandamentos de Deus. Portanto, eu conclamo a todos que todos pisem na cabeça do diabo e entrem na igreja que guarda os mandamentos de Deus. É aquela que guarda o sinal de Deus. Portanto, meus irmãos, preguem a verdade e a verdade vos libertará. Pois no Salmo 119, versículo 151 diz: o Senhor está perto e todos os mandamentos do Senhor Deus são verdade. E no versículo 42 diz: a justiça de Deus é uma justiça eterna e a lei do próprio Deus é a própria verdade. Jesus disse: aquele que diz que conhece a Deus, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Jesus falou, né, pelo poder, pela pessoa do Espírito Santo, a João, né, que aquele que diz que conhece a Deus, não guarda os mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que não guarda os mandamentos de Deus, todos os mandamentos, é filho do diabo.